curiosa. Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios do país. E entre eles está o menor do Brasil. É verdade, Nath. Santa Cruz de Minas fica bem pertinho de São João del Rei e tem apenas 3 quilômetros quadrados. É isso mesmo. Com esse tamanho, os moradores passam por muitas situações para lá de inusitadas. Demais, Elvio Moreira. E agora nós vamos falar sobre um assunto que incomoda muita gente. Os ex-maridos, ex-namorados, ex-amor. André, e às vezes, né, que também podem dar muita dor de cabeça. Então, o nosso convidado aqui, o jornalista Eduardo Lima, sabe bem como é essa história, porque ele tem nada mais, nada menos do que 10 ex-mulheres e vai explicar isso pra gente direitinho. Isso aí, estamos recebendo também o psicólogo Fernando Rocha Nobre. Fernando, pessoas de relacionamentos antigos podem se tornar amigos ou até fantasmas, né? Pode, depende de como que a relação foi se construindo, né? Não tem uma receita de bolo que uma relação dá certo. Lembra que nós precisamos de relacionamento para amadurecer. Ninguém amadurece sozinho. E toda relação, qualquer que seja, tem algum tipo de atrito. A maneira como você lida com os atritos, com as frustrações, é que vai definir seu grau de maturidade e da relação. Pois é, agora vamos conversar com o Eduardo Lima aqui, que Minas Gerais inteira conhece, sabe quem é a voz mais bonita de Minas Gerais aqui ao nosso lado, e tem 10 ex-mulheres, né, Eduardo? Assim, 10 ex-relacionamentos sérios, né? E muitos filhos também, né? Eles costumam dizer o seguinte... 13 filhos, né? Eles costumam dizer o seguinte, que o seu João foi casado com a Dona Maria durante 40 anos, não entende casamento, entende Dona Maria. Você pode falar que você entende casamento. 10 não é mole não, né? O doutor aqui comentou que depende de como as relações foram construídas. Eu acho de como a relação foi desconstruída é que a coisa muito mais depende. Essa coisa do atrito, isso é natural. O amor, quando chega, é silencioso, é mansinho. Ele chega, ninguém percebe, mas quando sai, meu irmão, sai quebrando tudo. E não tem jeito, ficam sempre alguns rancores. O tempo se incumbe de resolver essas questões, assim como os filhos, no caso de relações com filhos, eles que são a grande panaceia da relação. Eu diria hoje que eu tenho problemas eventuais com ex-mulheres, mas não são tão graves quanto foram no momento da separação. A separação, sim, é que é o que dá o tom dessas coisas, e os filhos consertam. Agora, eu tive, de fato, muitas relações. Eu tenho 13 filhos com 10 mulheres. Nossa. Quer dizer, não é mole. Não é mole. Agora, eu já tenho 2 ex-esposas que faleceram. Todo dia você recebe um telefonema de ex, né? Não é possível. Não, sim, isso é natural. Nós nos comunicamos pelo Face. Há toda uma relação. São modernos. E é numa boa essa relação? Não, sim. A relação, é óbvio que a relação, desde a última agora, ela ainda não chegou a esse ponto. Mas o tempo se incumbe, como eu disse. Eu tenho ex-mulheres que são muito amigas, pessoas com quem falo todo o tempo. Recentemente eu tive um problema de saúde, todas de alguma forma se apresentaram. Só não se apresentaram 2 que morreram, né? Porque, mas, na verdade, as 10 sogras estão vivas, tá? E não tem ex-sogra. Não existe ex-sogra. Assim como não existe ex-ministro, não existe ex-miss, não existe... Não existe ex-miss. Não, você vai ser miss do resto da vida. É isso mesmo. Você falou aqui do Facebook também, do relacionamento no Facebook. Vamos ver aqui como é que é a história virtual. Vamos ver um VT que a gente preparou aqui para vocês. Vamos lá. Fala, ligar. Geral, Fernando, essa história de redes sociais também, isso complica bastante, porque passa lá, deixa um recadinho, oi, bom dia, não sei o que, isso complica também o término real do relacionamento, né? O término é um luto. A gente tem que entender isso. Não existe uma forma, vamos dizer, calma de se terminar um relacionamento. Quanto mais você gosta de alguém, mais você se apega a essa pessoa. Então, uma relação só vai ser, a separação só vai ser calma, se a relação já estava morrendo há muito tempo, um se importando com o outro. E há uma outra questão que me parece importante, é o seguinte, aí fica aquele resquício da relação, porque na verdade não é o amor nem nada, são os hábitos que uma relação criou. O casamento cheio de hábitos, então fica aquele negócio, eu tenho comigo e até, se possível, patrocino minha ex-mulher para arrumar um outro, logo, porque aí sim, você perde aquele fantasma, aquela sombra. Não é o caso exatamente. E o que é importante também é você nunca trocar uma pessoa pela outra. Definitivamente não troque. Eu nunca saí de uma relação com outra relação arrumada. Isso não existe. Mas isso acontece sem querer? Acontece sem querer. Não, pode eventualmente até acontecer. Mas certamente se isso acontece, há já um desgaste na relação permanente que lhe permitiu aquela brecha. E como não magoar?
a Não, pessoa que você está? é só você não meter a cara na outra relação. Resolva a de cá primeiro. Eu tenho uma amiga que agora recentemente saiu mandando o pé em tudo e quando ele chegou do outro lado ele descobriu que gostava era da outra. E ele teve que Olha. voltar um cordeirinho para pedir desculpas por tudo que fez e tal. E realmente eu acho que isso o fez crescer, porque eu tenho também comigo que definitivamente jamais saia com sua ex-mulher. Porque tem gente que acaba o casamento e continua saindo com a Tem uns ex-mulher, flashbacks, né? sabe aquela coisa? E aquilo vai aprofundando o desgaste. É importante Aquilo dar um não ponto final. É um ponto final. E você suma da vida daquela pessoa, só trate das questões. Eu tenho filhos, então eu trato das questões relativas a filhos. E não tendo filhos, eu não trato. Agora, chega uma hora que dá assim, vontade de trocar o celular. Será que é uma boa trocar o celular? Olha, o Orkut, corta ali a pessoa do Orkut, corta do Facebook, dá um follow nela no Twitter e fala, olha, não quero mais nenhum tipo de relação. Tira foto da internet, Não, né, tira foto da internet, exatamente para Não, cortar, né? sendo baixaria, isso é até bom. Não pode virar baixaria. Uhum. Se virou baixaria, acabou tudo. Acho que aí sim agrava o fim. Porque aí você, além de tudo, ainda passa a ter uma péssima impressão daquela pessoa. Mas para a relação ficar nesse de baixaria, ela já tinha algum tipo de Sim, controle, natural. por exemplo. As pessoas são ciumentas demais. Então, quando acontece o rompimento, a tendência é continuar com aquele comportamento, mas agora contra camuflagem. Percebe? Uma pessoa que é controladora durante o relacionamento, ela não vai aceitar a perda e é claro que vai insistir para tentar resgatar. Tem os malas também, né? O E tipo olha- dias que, assim, que sempre liga, que sempre avisa que é para a pessoa passar lá na casa dela, o telefone para o serviço, cria amizade com um amigo da pessoa que terminou o relacionamento. E olha o Odiando, né? paradoxo disso. Ou seja, você, se não há nenhum ciúme, sabe, você reclama, não há ciúme, que o ciúme seria meio o combustível do afeto. Uma demonstração de Uma amor. demonstração de amor. Se não vira indiferença, olha, isso é no mínimo contraditório. Mas e quando o ciúme é demais? Da Não, atual, aí por é exemplo. doença. Você que tem várias vezes. O que fazer para não ter ciúme das outras? Não é doença. Sempre uma terá ciúme da outra. Isso, e a pior de todas as coisas, a mais dramática de todas, sem solução, é quando a pessoa se enciuma do seu passado. E vira e diz assim, você fez isso, ora, eu já fiz isso, é claro, é lícito, eu estou te contando, nunca esconda nada. Meus filhos todos, de mães diferentes, se conhecem, são amigos, se amam e me frequentam assiduamente, não há distância. Muito obrigado pela presença dos dois aqui. Foi um barato esse bate-papo aqui com vocês. E hoje em dia fica por aqui. Amanhã estamos de volta com as principais notícias de Minas e muitas atrações para você. E a criançada curte agora o Pica-Pau. Até amanhã, às 11h20. Agora é a vez da Record.